Corinthians negocia com o atacante Mário Balotelli, São Paulo tem interesse em lateral colombiano e o Flamengo enviou outra proposta para o meio atacante Claudinho. Vamos para mais um super giro de notícias do mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O atacante italiano Mário Balotelli foi oferecido ao Corinthians, que gostou do nome e abriu negociações para contratar o jogador. O clube paulista agora tem conversas em andamento para contratar o centroavante, que está sem clube após deixar o Adana Demirspor da Turquia. As conversas ainda estão em estágio preliminar, mas ocorrem há alguns meses. O atacante gostou da ideia de defender o Corinthians e sua pedida estaria dentro da realidade atual do timão. Aos 33 anos, Balotelli defendeu o Adana Demirspor na temporada passada, tendo feito 16 jogos e marcado 7 gols. De acordo com a Rádio Itatiaia, pessoas ligadas à diretoria alvinegra garantiram que Balotelli não é a única contratação bombástica visada pelo clube paulista para esta janela. Por outro lado, o Corinthians encaminhou a contratação do zagueiro André Ramalho, que está livre no mercado. Segundo a diretoria alvinegra, apenas trâmites burocráticos separam o clube de anunciar o jogador. No futebol brasileiro, André Ramalho passou pelas bases de São Paulo e Palmeiras, mas construiu sua carreira como profissional no exterior. Ele passou pelo futebol austríaco, alemão e foi titular do PSV da Holanda na última temporada, na campanha do título holandês. Inicialmente, André Ramalho, que está com 32 anos, pensava em seguir no futebol europeu, porém a possibilidade de defender o Corinthians também animou o atleta. O São Paulo busca um lateral esquerdo para o segundo semestre e realizou uma consulta pelo colombiano Christian Borja, que está livre após deixar o Braga de Portugal. Vale lembrar que o tricolor ainda prioriza a chegada de Alex Sandro, que deixou a Juventus e também está livre. Diante disso, Christian Borja é visto como plano B caso a direção são paulina não consiga fechar com o ex-lateral da seleção. Aos 31 anos, Borja também interessa a clubes do futebol da Colômbia, onde já jogou no Santa Fé e Internacional Palmira. Na semana passada, o Corinthians teve negociações avançadas para contratar o lateral, mas as conversas esfriaram nos últimos dias. E o Santos tinha uma negociação avançada para contratar o atacante Léo Natel, que pertence ao Corinthians. Contudo, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, vetou a contratação do jogador, que já havia feito exames médicos no CT Rei Pelé nesta terça-feira. Léo Natel era o desejo do técnico Fábio Carille para a sequência da temporada. Marcelo Teixeira não gostaria de oferecer um contrato longo por não vislumbrar Léo Natel como parte integrante do elenco na próxima temporada. Aos 27 anos, Natel retornou ao Corinthians depois de um período de empréstimo no Melbourne City da Austrália, mas não está nos planos do rival para a sequência da temporada. No time australiano, o atacante marcou 6 gols em 29 jogos. E dessa vez, o Palmeiras realizou de maneira oficial uma proposta de pré-contrato para Gabigol. A diretoria palmeirense enviou uma oferta ao jogador e seu empresário na última segunda-feira. Agora, o clube paulista aguarda um retorno do atacante para poder contar com o atleta em janeiro do ano que vem sem qualquer custo de transação. Caso queira o jogador de imediato nesta janela, o Palmeiras terá que entrar em um acordo com o Flamengo. O rubro-negro gostaria de ter pelo menos um atleta em troca e o nome de Dudu chegou a ser envolvido nas conversas que não foram adiante. Diante do impasse sobre uma troca de jogadores, o Palmeiras enviou a proposta de pré-contrato ao staff do atleta. Por outro lado, o Palmeiras encaminhou a venda do meio-atacante John para o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta pagará cerca de 4,5 milhões de dólares, cerca de 24,6 milhões de reais, em negócio que pode chegar aos 7 milhões de dólares, 38 milhões de reais, caso o atleta cumpra metas estipuladas. No começo do ano, o Bragantino já havia feito uma proposta pelo jovem de 21 anos que foi recusada pelo Palmeiras por um pedido de Abel Ferreira. Com a chegada de reforços como Felipe Anderson e Maurício, John não deve ganhar muitas oportunidades e por isso o Verdão optou por vendê-lo nesta janela. Em 44 jogos como profissional, John tem 2 assistências e nenhum gol marcado. O Flamengo voltou a negociar com o meio-atacante Claudinho do Zenit da Rússia. Representantes de Claudinho ofereceram novamente o jogador ao clube carioca, que abriu conversas com os russos e fez uma primeira proposta semelhante aos valores ofertados no ano passado. Na época, o rubro-negro chegou a oferecer 15 milhões de euros, 80 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos. Contudo, o Zenit pediu cerca de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais e não houve um acordo. O interesse do Flamengo em Claudinho é uma novela antiga e deve ganhar novos capítulos nessa janela. Ele soma 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. Por outro lado, o Flamengo está vendendo o atacante Everton para o Leixões de Portugal. O clube português encaminhou a compra do jovem jogador pelo valor de 1 milhão de euros, cerca de 5,8 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos.
O rubro-negro ainda deve manter 30% dos direitos de uma futura venda. O acordo com os portugueses prevê que o atacante fique até o jogo contra o Fortaleza nesta quinta-feira. No início dessa temporada, Verton rejeitou transferências para o Santa Clara, também de Portugal, e para um time do Chipre que havia feito uma proposta melhor. O Atlético Paranaense anunciou o técnico uruguaio Martín Varini. O treinador de apenas 32 anos se apresentou no CT do Caju nesta terça-feira e teve o primeiro contato com o elenco do Furacão. Varini esteve no comando do Defensor Sporting do Uruguai nesta temporada, somando 22 jogos e 11 vitórias. Em 2022 e 2023, trabalhou no Brasil como auxiliar técnico de Paulo Pesolano no Cruzeiro. O novo técnico vai substituir Cuca, que deixou o cargo há 2 semanas. Fernando Diniz e o português Carlos Carvalhal foram outros cotados. E o Atlético Paranaense tem negociações em andamento pelo zagueiro João Basso, que pertence ao Santos. O Furacão busca reforços pontuais nessa janela do meio do ano e vê o zagueiro como uma oportunidade de mercado. João Basso foi reintegrado ao Santos após voltar de empréstimo do Estoril de Portugal, mas não está nos planos do clube da Baixada. Diante disso, o novo comandante do Furacão gostou do perfil do atleta e já aprovou o andamento das negociações. O defensor de 27 anos também está na mira de outros clubes, como o Zaragoza do futebol espanhol. Contratado em julho do ano passado pelo Santos, João Basso disputou apenas 14 partidas pelo clube paulista. Outro nome que está na mira do Atlético é TT, que está no Galatasaray da Turquia. O Furacão demonstrou interesse na contratação do atacante nos últimos dias, consultou valores e avalia as possibilidades para uma negociação. Contudo, o alto salário que o jogador recebe no futebol turco é um problema para o Atlético. Quando foi contratado, o Galatasaray anunciou que TT receberia 2,8 milhões de euros, 16,4 milhões de reais por temporada. Aos 24 anos, o atacante foi revelado pelo Grêmio e vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros em 2019. No Shakhtar, TT fez 31 jogos em 108 gols e ainda soma passagens pelo Lyon da França e pelo Leicester da Inglaterra. Em busca de reforços, o Atlético Mineiro realizou uma sondagem pela contratação de Gianluca Lapadula do Cagliari da Itália. Lapadula é nascido na Itália e fez toda a sua carreira no futebol italiano, mas se naturalizou peruano. Ele inclusive esteve na atual edição da Copa América quando fez 3 partidas e não marcou nenhum gol. Aos 34 anos, Lapadula já atuou por clubes como Juventus, Milan, Genoa e Parma. Na última temporada, pelo Cagliari, entrou em campo 24 vezes com 4 gols marcados e 1 assistência. A informação do interesse do Galo no experiente atacante foi dada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O Bahia abriu conversas pela contratação do atacante Thales Magno, que defende o New York City dos Estados Unidos. O clube norte-americano deseja vender o jogador, mas as conversas podem ser facilitadas porque ambos os clubes pertencem ao Grupo City. Neste momento, as conversas entre as partes ainda estão em fase inicial. Apesar da injeção de dinheiro no início da temporada, o Bahia não deve fazer grandes investimentos nessa janela de transferências. Clubes como Vasco e Atlético Mineiro também manifestaram interesse em contar com Thales Magno, que foi revelado no próprio clube carioca. O Atlético Goianiense acertou a contratação do atacante Joel Campbell, que pertence ao Alajuelense da Costa Rica. O jogador de 32 anos já disputou 3 Copas do Mundo, incluindo o Mundial de 2014 no Brasil, fazendo parte da seleção costarriquenha que surpreendeu naquela edição. O centroavante foi um dos destaques que levou a Costa Rica até as quartas de final do torneio após avançar em primeiro no grupo da morte que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. Campbell tem passagens por clubes europeus como Arsenal, Vila Real, Olympiacos e Sporting de Portugal. Na última temporada, marcou 16 gols e deu 5 assistências em 56 partidas com a camisa do Alajuelense. O Sport tentou nos últimos dias a contratação do volante Paulinho, que deixou o Corinthians e está livre no mercado. O Leão da Ilha sinalizou com um contrato até o final da Série B para o jogador de 35 anos. Contudo, Paulinho gostaria de firmar o contrato de pelo menos 1 ano e meio e as conversas esfriaram. Outros clubes da Série B e do exterior já fizeram contatos com o volante, que ainda não tomou uma decisão e avalia as oportunidades após deixar o timão. Na atual temporada, Paulinho fez apenas 12 partidas e não marcou nenhum gol. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e compartilhar o vídeo e seguir as redes sociais do canal. Os links estarão aí na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva aí e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.